Numa obra de arte do mestre Picasso, Guernica, vi tanta emoção, explodindo uma bomba de ódio, dividindo o povo de uma nação. E nas torres do meu pensamento, naquele momento, pintava Gaudí. Eu senti o desejo de ser o salvador dali. Meu nome é Marco Lucena, Caboclo da Gota Serena, e comigo não tem pirrapes, pantim e nem cavilação. Começou ontem em Davos o encontro da economia do mundo, Fórum Mundial de Economia, Fórum Econômico Mundial, que já acontece há muito tempo e durante a pandemia deu uma parada nesse encontro presencial e se discutir essas questões através das redes sociais. Está tudo voltando e voltou de novo o Fórum Econômico Mundial, que começou ontem, dia 22 de maio, e vai até o dia 26 na Suíça. O encontro reúne líderes de países, ministros, banqueiros de Banco Central, representantes do setor privado que discutem a situação atual da economia global e como lidar com seus desafios. O presidente brasileiro não vai estar lá, quem vai estar representando o Brasil é o Paulo Guedes, o ministro da Economia. Também vai estar lá o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico, BNDES, Gustavo Montesano. O Brasil vai lá oferecer oportunidades para quem quer ganhar dinheiro aqui, principalmente com essa possibilidade aí da privatização da Eletrobras. O Fórum Mundial, esse Fórum Mundial Econômico, o Fórum Econômico Mundial, sempre era seguido. Aqui no Brasil aconteceu muitas vezes no passado um Fórum Econômico também social, que ao mesmo tempo que se discute lá as questões do dinheiro, as questões da economia, dos investimentos, também é muito importante a gente discutir os problemas sociais do mundo e como fazer para resolvê-los. É bacana quando tem essa contraproposta do mundo. Enquanto os bilionários, os ricos, os ministros dos bancos centrais, os presidentes dos bancos centrais, os ministros da economia dos países se juntam, né, os empresários, é bom também existir um fórum mundial social para a gente discutir quem come, quem não come, quem tem dinheiro demais, como fazer para que esse dinheiro possa ser distribuído para todas as camadas sociais da humanidade, para a gente discutir as questões das guerras, o que é que uma guerra como essa que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia causa de malefício para toda a humanidade. A gente não pode pensar o mundo só pela cabeça dos poderosos. Porque os poderosos, eles resolvem, os problemas deles são fáceis de resolver porque eles têm dinheiro. Os nossos problemas, ou seja, o problema do povo, o problema do mais humilde, o problema daquele que já nasce deserdado de tudo. Você não tem nada para herdar de ninguém, às vezes você não tem nem uma casa bacana para morar. Às vezes você não tem o que comer, você ganha hoje o que vai comer mais tarde. Quando tem gente que se nascesse vivesse 1 bilhão de anos, poderia gastar nababescamente todo dia uma fortuna que não empobreceria. Então, eu acho que a gente tem que discutir muito a questão da concentração de renda no mundo. Começa o programa já falando disso. Por quê? Porque nós temos aí 2.600 e poucos multibilionários que têm o dinheiro do mundo todinho. Num planeta com 8 bilhões de seres humanos. E você ter 2.600 e poucos bilionários que têm o dinheiro do mundo todinho, fica muito difícil a gente viver. É preciso ou a gente colocar consciência na cabeça desses oligarcas, né, ou patriarcas, eu chamo de os pais da humanidade. Do ponto de vista econômico, no mundo capitalista, quem tem muito dinheiro é o pai, né? A gente, quando é menino, a gente não ganha dinheiro ainda. Quem é que paga a escola da gente? É o pai, os pais, né? Quem é que vai, se a gente ficar doente, paga o plano de saúde? É o pai. Então, vamos raciocinar, vamos imaginar. No meu livro eu trato dessa questão. Eu digo que se os ricos do mundo quiserem viver bem no planeta Terra, depois que a humanidade todinha tomar consciência, o pobre entender isso. Porque o pobre puxa muito saco de rico, né? Você já viu isso? O pobre não tem nada. E ele nem investiga como aquela fortuna foi feita. Porque as grandes fortunas muitas vezes não são feitas de uma maneira que, se você botar ali uma investigação poderosa, você não prende o dono. Eu não estou generalizando, mas a maioria é assim. Então, pobre não, vê o caba com dinheiro e começa a puxar logo o saco dele.
Vê agora, o presidente do Brasil recebeu aqui o Elon Musk, que é um dos homens mais ricos do mundo, é um desses patriarcas, dos pais do mundo, é o dono da Tesla, que é uma fábrica de automóveis elétricos, que vai ser o futuro. No futuro os carros vão ser elétricos, o custo vai ser barateado, mas para isso ele precisa de quê? Matéria-prima. As baterias dele é feita com lítio. O Brasil é um dos maiores, tem uma das maiores reservas de lítio do mundo. Então ele vem para aqui, o presidente lambe ele. Ninguém sabe o que eles conversaram, o que foi feito, que negociatas foram feitas. E a gente é pobre, mas não é besta. A gente tem que pensar. O brasileiro tem que pensar. Nós somos um dos países mais ricos do mundo. Está faltando um bom gerenciamento. E a gente não deixar que os senhores do mundo cheguem aqui e a gente permaneça escravo. O Brasil fica bonito, nasce prédio, faz-se um PIB poderoso. O Brasil faz reservas nas nossas relações internacionais. A gente começa a vender muito lá para fora. Aí nós passamos a ter superávit. Mas e aí, esse dinheiro fica na mão de quem? De 6 famílias? De 6 famílias ricas, poderosas, que mandam no Brasil? Hein? Vamos trabalhar a consciência do nosso povo para que nós saibamos negociar. A gente não quer nada demais. Eu digo num poema meu, num poema chamado O Operário Favelado, que eu digo: gigantescas obras nós levantamos, arranha-céus, barragens e mansões, templos para o crente fazer orações e cabarés para os amantes da orgia. Legião de homens que noite e dia fere as mãos, enche o corpo de suor. Nós fazemos tudo e temos o pior como paga da nossa serventia. A miséria, a fome e a agonia manda a gente mais cedo para o pó. Tratando dos nordestinos, nós sofremos a grande humilhação de habitarmos barracos em favelas. Mas, no entanto, construímos casas belas para condessas, marqueses e barões, que são donos do dinheiro, dos brasões, e por isso jogam com a nossa sorte, deserdados que somos desde o norte, onde a seca matava as plantações, e nos fazia arrumar os matulões e vir embora como fugindo da morte. Mas não será demais, doutor, se um dia não aceitarmos mais por moradia um barracão de tábua e lataria, um submundo onde ora vivemos, e numa onda humana nos unirmos para exigir justiça social. Ninguém pode dizer que agiu mal um trabalhador faminto que pediu um quinhão do que ele construiu com a força do seu trabalho braçal. Então, quem mais trabalha, quem trabalha com os braços, quem trabalha carregando o peso, é quem menos ganha. Quem mais tem é quem menos perde. Porque, veja bem, você, meu ouvinte, agora, você, classe média, que pensa, tem gente que é classe média e pensa que é rico. Você tem dinheiro para ir numa agência de automóvel agora, dar uma entrada de 10 mil, comprar um carro e financiá-lo em 5 anos. Quando terminar, você pagou 3 carros. Agora, eu sou rico. Eu não sou classe média, eu sou rico mesmo, eu tenho dinheiro. Eu vou lá, eu compro o melhor carro, pago à vista e não pago juro nenhum. Então você vê que as águas só correm para o mar. Por isso é preciso que nós fiquemos atentos. Nós que somos maioria e que somos quem somos enganados, temos que perceber uma coisa: quem são os nossos aliados para chegar aos nossos interesses. E temos que pensar na questão econômica. Sempre na questão econômica. Porque nós temos 2 vidas. Uma na terra, que é a que nós estamos vivendo agora. E outra que pode ser no céu, se nós fizermos os trâmites da religião que nós acreditamos nela. E todas as religiões do mundo querem levar o ser humano para perto do divino, ou para um espaço melhor depois que a gente sair daqui. Não é verdade? Não importa se você está no catolicismo, ou se você está numa igreja evangélica, se você é cristão como eu sou, mas eu sou um cristão independente. Eu não bato cabeça para pastor, nem bato cabeça para padre, muito embora eu os respeite, né? Respeito o Papa Francisco, gosto das ideias dele, mas eu não sou um homem de viver em igreja. Eu sou uma pessoa que estuda, eu interpreto o livro sagrado sob o qual eu fui criado, recebendo as informações que vieram dali. Minha mãe foi católica,
E quando eu era menino, era filha de Maria, né? Que ela antes de eu nascer, ela era filha de Maria. Cantava os benditos da igreja. Aprendi muito quando eu era menino. Eu frequentava a igreja. Todos os momentos importantes da igreja católica eu estava ali. Estava no domingo de Ramos, estava na Semana Santa, ia para a missa dominical às 9. Então recebi uma formação cristã, que a partir dali eu fui estudar os evangelhos por minha conta. E eu descobri que o Cristo que eu conheço, Cristo que está lá nos evangelhos, o Cristo dos 3 a 4 primeiros séculos da história do cristianismo, é muito diferente do Cristo que muitas religiões vendem aí. Então estou fazendo essa crítica para dizer que nós temos uma vida na terra e uma vida no céu. A vida na terra é pautada pela economia. Se você misturar a vida do céu com a vida da terra, você pode morrer de fome e ir para o céu. Você pode viver muito mal e depois você vai para o céu. Mas e a sua vida aqui? Como você vai viver? Fazendo tudo que o seu pastor ou que o seu reverendo diz que você tem que fazer, do ponto de vista da política, e ele enriquece e você empobrece? E aí você vai para o céu? Vai, porque Deus é generoso, sabe que você está sendo enganado, e quem vai pagar o pato é quem te enganou. Mas aqui na terra, você sofreu desnecessariamente. Você sofreu sem ter necessidade. Porque ao invés de você conectar-se com Jesus Cristo, com o Filho do Homem, que veio aqui para pregar o amor, o perdão, a caridade, a paz, você se ligou a um guia espiritual que levou você a fazer exatamente o contrário. E ele enriqueceu e você empobreceu. E você acha isso, que isso é certo? Que Deus quer isso para você? Que Jesus veio aqui dar a vida dele para nos salvar, para que ao invés de nós ficarmos salvos, para que nós tenhamos a salvação, nós tenhamos a escravidão, nós tenhamos a pobreza absoluta, enquanto quem está passando a palavra dele para a gente vive nababescamente, ganha muito, ainda leva 10% do que você ganha sofridamente, uma relação injusta com os donos do capital, do dinheiro, como eu falei no meu poema. Então vamos pensar, vamos acordar, vamos fazer uma relação direta com o divino, não vamos misturar política com religião, não vamos misturar a nossa capacidade de produzir para alguém enriquecer com o acomodamento de não lutar pela melhoria dos nossos salários, pela garantia da nossa aposentadoria, por um Estado que possa controlar setores da economia que beneficiam a maioria, que não visa só o lucro. Então, eu não sou contra a privatização de estradas, por exemplo. Bacana. Eu viajo, eu dirijo, é bacana ver uma estrada bem cuidada. Você paga o pedaginho ali e viaja, né? Agora, privatizar empresa de eletricidade, de energia, geração e distribuição de energia, petróleo, enquanto a gente tem umas reservas bacanas de petróleo, a gente podia usufruir disso, pagar um petróleo, um preço de combustível mais barato, para baratear os custos de tudo. Nós não temos isso, porque a nossa Petrobras está sendo esfacelada e o produto que é o final dela está sendo vendido dolarizado e a gente não ganha em dólar. A Eletrobras privatizada vai acontecer a mesma coisa. E estão pensando em privatizar no final de um governo. Tem uma eleição, se o Bolsonaro perder e ele tiver privatizado a Eletrobras. Ele fez isso nas vésperas de uma eleição. Eu acho que água, esgoto, eletricidade, petróleo, são setores muito importantes de um país grande como o nosso, que amanhã ou depois a gente vai querer crescer e não pode. A gente vai estar piado do pé para a mão, como a gente fala no sertão. O que é piar do pé para a mão? Botar uma peia. A gente pega um bode, por exemplo, que vai para muito longe e a gente corre risco de perder o animal quando você é da roça, e você bota uma peia no pé dele, bota assim, amarra de um pé, às vezes é cruzado da mão da frente para o pé de trás, às vezes é nos dois da frente, ele anda pulando. Eu fui da roça, eu sei o que é isso.
Piar do pé para a mão é tirar de um animal a possibilidade dele agir com naturalidade na natureza. Piar um país é amarrá-lo para que ele não cresça sozinho, para que ele não tenha soberania. E ele passa a ser, por exemplo, um país grandão como esse, tamanho, você olha para o mundo e vê logo o Brasil, e a essência dele no futuro pode estar nas mãos de empresas estrangeiras, de capital estrangeiro, até de estados estrangeiros. Estados estrangeiros, porque dizem que o Estado não sabe administrar, mas tem países do mundo que tem dinheiro, as estatais deles vêm comprar as nossas. Então isso é balela, conversa para boi dormir. Quem estatiza uma empresa grande como a Eletrobras, importante para o nosso país, ou uma Petrobras, deve ganhar alguma coisa com isso, deve ganhar alguma comissão, e a gente tem que desconfiar de muita gente que posa de honesta, mas não é. A gente pega aqui, por exemplo, o Paulo Guedes. Paulo Guedes que está lá defendendo os interesses do Brasil no Fórum Econômico Mundial. Mas quem é Paulo Guedes? Paulo Roberto Nunes Guedes, ou Paulo Guedes, é o ministro da Economia brasileiro. Ele é especulador financeiro, ele já tem inquérito contra ele. Em 2 de outubro de 2018, o Ministério Público Federal suspeitou de fraudes na gestão de fundos de investimentos administrados por ele, Paulo Guedes, e pediu que entrasse, a Polícia Federal investigasse, abrisse um inquérito, porque o Paulo Guedes administrou de 2009 até chegar a ser ministro, fundos de pensão de estatais brasileiras. Ou seja, essas estatais que eles querem privatizar, o Paulo Guedes ganhou muito dinheiro com o fundo de pensão dessas estatais. Como, por exemplo, a Previ, do Banco do Brasil, a Petros, da Petrobras, a FUNCEP, da Caixa Econômica Federal, o Postales, dos Correios. E houve uma suspeita de gestão fraudulenta, que ficou sob investigação da Polícia Federal. Segundo o Ministério Público Federal, o dinheiro dos fundos de pensão dessas estatais foram aplicados em 2 fundos de investimentos controlados por Paulo Guedes. E teriam sido esses fundos de pensão dos brasileiros, dinheiro arrecadado do que os trabalhadores dessas empresas estatais guardavam para o seu futuro, para a aposentadoria, essa bagatela de pelo menos 200 milhões, o Paulo Guedes meteu a mão. Segundo aqui, o que foi pedido para ser investigado pelo Ministério Público Federal. Isso aconteceu em dezembro de 2018, o Ministério Público pediu a instauração de inquérito pela Polícia Federal. Em seguida, Paulo Guedes virou ministro da Economia do atual governo. Então, fizeram-se reportagens também, ali por volta de outubro de 2021, por jornalistas independentes, numa operação chamada Pandora Papers, a caixa de Pandora, que chama-se Pandora, é o mito das maldades que tinham dentro de uma caixa, né? Então seria Pandora Papers, seria papéis cheios de maldades, né? Revelou que Guedes tinha uma empresa offshore com milhões de dólares no exterior, nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal, onde ele tinha lá 9,55 milhões de dólares, valor que, traduzido aqui para a época em nossa moeda, daria 51 milhões de reais. Então, quer dizer, um governo que se diz honesto, com um ministro com essas suspeições, no mínimo ele tinha que ser afastado para ser investigado, para provar a sua inocência. Na verdade, essa gestão fraudulenta dos fundos de pensão que o Guedes administrou, colocando esse dinheiro em 2 fundos que ele administrava, lesou o trabalhador das estatais brasileiras em pelo menos 200 milhões. E no mínimo, o ministro tinha que estar se explicando sobre isso. E, no entanto,
A mídia brasileira nem fala nisso. A questão dos paraísos fiscais, por exemplo. Fala. Sabe por que não fala? Porque os ricos têm medo que mexa nessa caixa de Pandora. E a maldade deles volta para cima dele. E quem manda aqui? Quem manda aqui é quem tem muito dinheiro. Eu sou muito corajoso por falar isso. Eu sou. Mas eu não estou mentindo. Eu aprendi uma coisa com Gandhi. Um homem que libertou um povo. Ainda tinha 200 anos de domínio da Inglaterra. E o Gandhi, sem dar um tiro, levou tiro, mas não deu. O Gandhi disse: a humildade e a razão são mais poderosos que os impérios. Quando você tem razão e é humilde, você vence qualquer grande adversidade que apareça na sua frente. Mesmo que você tenha que muitas vezes pagar um preço caro por isso. Mas a humildade e a razão são mais poderosos que os impérios. E no meu programa eu só peço uma coisa: que o meu ouvinte, não sei se eu tenho aqui 100 mil, 50 mil, 10 mil, 100 pessoas, eu sei que eu tenho aqui pessoas que param para me ouvir porque querem viver num país melhor. Querem viver num país mais justo. Querem viver num lugar onde a natureza seja respeitada. Onde o trabalho seja respeitado. Ontem eu vi uma imagem que chocou meu coração. Um jovem desses que anda com a caixa nas costas para fazer entrega, que muitas vezes tem um MEI, ele é microempreendedor individual. Aliás, o país que tem mais empresário no mundo hoje é o Brasil. Porque é uma mentira que venderam para os nossos jovens. Você vai ser empreendedor, aí você vai correr numa bicicleta que você aluga do Itaú, com aquela caixa nas costas para fazer entrega o dia inteiro. E eu vi o jovem dormindo, Wagner, na rua. Aí na internet, se vocês procurarem essa imagem, com aquele isopor, aquela bolota na cabeça, se vindo de travesseiro, e ele dormindo. Ou seja, deve ter rodado o dia inteiro na bicicleta do Itaú, que ele pega ali, desconecta, e aquilo por mês ele vai pagar ali uma taxa. Passou o dia correndo, a merreca que ele ganhou não dá para ele pagar um aluguel, não dá para ele comer direito, e de noite ele dorme na calçada, debaixo de uma marquise, para de manhã estar próximo de novo do seu trabalho. Isso corta meu coração, isso dói meu coração. E eu sou tão pequeno, mas ao mesmo tempo posso ser tão grande. Se você acreditar no que eu estou falando, se você ler o meu livro, Sociedade Planetária Mundo Natural, ali tem um recado. Eu não inventei a roda, eu só condensei ali ideias dos melhores seres humanos. O Jesus Cristo, por exemplo, que não é humano, é o Filho de Deus, mas se fez homem, se fez carne, então é humano também, veio aqui sofrer por nós, está lá no meu livro. Se nós quisermos viver num mundo mais justo, nós precisamos fazer com que a justiça seja compreendida pelos fortes e pelos fracos, que os ricos do mundo sejam os pais da humanidade. Como eu falei no início, quem paga o colégio do menino, quem paga o remédio, quem paga o plano de saúde é o pai, é a mãe, são os pais. E quem deveria pagar para a humanidade ter o mínimo é quem está sentado na montanha de dinheiro, como o Elon Musk, por exemplo, está. E ele está brincando de levar ricos para o espaço para olhar durante alguns minutos lá de cima a Terra e voltar com a fortuna sendo gasta, quando esse dinheiro deveria ser aplicado para se ter mais escolas públicas de qualidade ou fundações que possam ser pagas com o dinheiro dessas pessoas, onde a gente possa investir nos talentos da humanidade. Inteligência, a inteligência que vai salvar o mundo, não é a burrice. E nós estamos vivendo num mundo burro, emburrecido. As redes sociais, que poderiam ser a libertação do ser humano, passou a ser uma amarra, escravidão. Os mentirosos
fazem filmes bonitinhos, cheios de mentiras. E as pessoas, sem questionar, recebem esses filminhos e espalham até a exaustão. E a mentira repetida, vira verdade. Então fica aqui esse desabafo, carregado de humildade, carregado de razão, para que nós possamos pensar, raciocinar, segurarmos nas mãos um dos outros e exigirmos um quinhão maior do que nós produzimos com a nossa força, com o nosso trabalho, com a nossa sensibilidade, com a nossa inteligência. É, meu amigo Marcos Lucena, o Brasil tá com você, meu poeta. Ele é o cara que merece ser o vencedor. Ele é o cara que faz tudo sempre com amor. Desejo de ser o salvador daqui.